Olá, tudo bem? Sou o professor Cristiano Vieira, da Educação de Jovens e Adultos da SMED GV. Nossa aula de hoje possui um tema muito importante na atualidade. Diz respeito à coleta seletiva e o descarte de eletrônicos. Diz aí, em seu bairro, é realizada a coleta seletiva? Você separa os resíduos na sua casa? Para responder essas perguntas e compreender melhor sobre esse assunto, nós precisamos refletir sobre o significado do termo coleta seletiva. Você conhece? Veja só. A coleta seletiva corresponde a um processo que envolve a separação dos resíduos sólidos de acordo com o seu material, ou seja, com o tipo de composição e a sua constituição ou forma de construção dos materiais. No entanto, para o funcionamento de uma coleta seletiva, é fundamental saber como são separados os resíduos. Então, você realiza este processo de separação do lixo? Sabe qual a importância, qual a forma correta de realizá-lo? Veja a seguir. A coleta seletiva, ela é muito importante, pois constitui a redução dos impactos ambientais que são provocados pelo consumo. Sendo assim, quando nós separamos o lixo ou o que sobrou do que nós consumimos, nós estamos facilitando muito o seu tratamento e reduzindo as chances de impactos que são nocivos ou que prejudiquem o ambiente e também, claro, a saúde da vida no planeta, incluindo a vida humana. Portanto, praticar a coleta seletiva é um dos pilares do consumo sustentável, ou seja, aquele que possui uma preocupação com o meio ambiente e também com as futuras gerações. Mas, afinal, como devem ser descartados todos os resíduos? A coleta seletiva, ela exige que os descartes sejam separados em úmidos, que correspondem a todo tipo de material que não possui mais utilização, como, por exemplo, restos de comida, papéis sujos, fraldas descartáveis, copos quebrados e alguns tipos de copos descartáveis e até mesmo vidros utilizados em janelas, por exemplo. Já os resíduos chamados de secos correspondem a todo tipo de material que não esteja contaminado ou sujo por outras substâncias orgânicas ou não orgânicas. Em outras palavras, são todos os tipos de material que podem ser reciclados. Entre eles estão os principais materiais, como o papel, o plástico, o metal e também o vidro, seguido por algumas embalagens de papelão, potes, garrafas, pregos, latinhas, jornais e até mesmo carcaças de alguns materiais eletrônicos e eletrodomésticos que são classificados como lixo seco. Veja só, em espaços coletivos, como por exemplo, praças de alimentação e parques, nós somos incentivados a colocar o nosso lixo, o nosso resíduo nas lixeiras que correspondem ao material do que nós queremos descartar. Como, por exemplo, o papel, o vidro, o plástico, o metal, os produtos orgânicos e aquele não reciclável. Essas lixeiras que vocês estão vendo, felizmente, estão cada vez mais frequentes nas cidades e são formas de contribuir coletivamente para o que nós chamamos de coleta seletiva. Mas deve-se ter uma atenção
quanto ao descarte de alguns materiais, como, por exemplo, pilhas, baterias e outros materiais que podem conter composição química dentro da sua carcaça, pois estes materiais não devem ser descartados com os demais resíduos que eu apresentei, pois eles não são classificados como lixo úmido e nem como lixo seco. Estes resíduos, eles são altamente contagiosos quando estão descartados em locais inapropriados. Portanto, é fundamental que se busque o devido descarte destes tipos de resíduos. Mas e quanto aos resíduos eletrônicos? Você já descartou alguns destes materiais aqui? Sabe como eles devem ser descartados? Veja bem, o lixo eletrônico, ele é também conhecido como e-lixo, sendo composto por produtos que não têm mais valor por falta de sua utilização ou substituição, quebra. Essa categoria, ela inclui o que chamamos produtos da linha branca, como, por exemplo, os refrigeradores, máquinas de lavar, micro-ondas, além também de aparelhos eletrônicos como televisores, computadores, telefones, celulares, tablets, drones, assim como as pilhas, as baterias, cartuchos e toners. Então, estes materiais devem ser descartados de forma separada. Desta forma, estes resíduos tecnológicos são considerados um problema ambiental, pois o descarte impróprio, como você pode observar nessa imagem, pode levar à contaminação das águas, tanto na superfície quanto das águas subterrâneas, além da degradação do solo e da poluição do ar. No Brasil, o aumento da comercialização, da venda de produtos eletrônicos nas últimas décadas tem gerado grandes problemas ambientais, como, por exemplo, a poluição do meio ambiente. O Brasil está entre os países subdesenvolvidos que mais geram lixos eletrônicos no mundo. E então, em busca de solucionar este problema, em relação aos resíduos sólidos, o governo brasileiro, ele tem criado, só voltar aqui para você visualizar, ele tem criado leis para incentivar esse depósito correto. E aí nós vamos ver que em 2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, através da Lei número 12.305, vai instituir que os fabricantes, os distribuidores e os comerciantes, além dos consumidores e os titulares de serviços públicos da limpeza, devem tomar medidas para minimizar o volume de resíduos gerados, então criando uma cadeia de recolhimento e destinação ambientalmente adequada após o consumo destes produtos. Desta forma, nós vamos perceber que o descarte dos resíduos eletrônicos, ele vai passar a ser um dos principais desafios ambientais enfrentados pelas companhias de tecnologia. Por este motivo, algumas marcas criaram formas de implementar uma logística reversa, que faz com que a proposta seja de diminuir o impacto do lixo, do e-lixo, o lixo eletrônico, ao realizar o quê? Uma análise e desmonte destes resíduos. Então, a fabricante, ela ficaria responsável por separar os componentes, além de garantir a destinação correta de cada um deles, seja enviando para reciclagem, ou utilizando em novos produtos, ou mesmo encaminhando para aterros especiais, onde terá o destino correto. Agora,
que você compreendeu sobre a definição de coleta seletiva, os tipos de resíduos e forma adequada de descarte e também de separação dos resíduos, incluindo o lixo eletrônico, que hoje é um dos maiores desafios do Brasil, nós vamos analisar o processo da coleta seletiva. Você sabe como ele funciona? Veja, este processo, ele inicia-se com a separação dos resíduos aí na sua casa, ou mesmo na escola, no seu trabalho, onde ocorre a primeira separação, e ela deve ser feita por cada pessoa. Neste processo, temos o responsável a separar corretamente. E aqui é possível seguir um critério muito simples. Se é um rejeito, se é reciclável, seco ou úmido. Então é uma separação que podemos fazer na nossa casa de forma bem simples. Já o segundo é o recolhimento. É um processo que pode ser realizado de porta a porta, na porta da sua casa para fora. Inicia um outro ponto fundamental, esse recolhimento do material, o que não pode ser reciclado. Então, este resíduo é destinado aos aterros sanitários, os lixões em algumas cidades, que é feito pela coleta municipal. Já os itens que são recicláveis, eles têm diferentes formas de recolhimento, dependendo da oferta ou não de coleta seletiva que ocorre na sua casa pela prefeitura. No município de Governador Valadares, nós temos a coleta seletiva, ou seja, existe um dia determinado para a coleta dos materiais que são recicláveis. O próximo ponto é a triagem dos resíduos recicláveis. E destaca-se que para diminuir o volume de lixo, o que os aterros e lixões fazem? Eles recebem este serviço de coleta, a partir deste serviço da coleta seletiva, que é fundamental para reduzir esse volume de resíduo e funciona como uma ligação entre o resíduo reciclável, que é separado em nossa casa, e as associações e cooperativas de catadores de material reciclável. São estes locais que recebem e triam a maior parte dos resíduos que nós separamos como os recicláveis. Neste local, eles selecionam e encaminham o que de fato pode ser reciclado. Para finalizar este assunto, nós vamos pensar em como podemos fazer a nossa parte e realizar a coleta seletiva. Você já parou para pensar como você pode fazer esta importante ação? Perceba que quando saem de casa, os resíduos, eles podem ir diretamente para o aterro sanitário ou para a reciclagem. Determinar para onde vai o lixo é a parte que dita ali o funcionamento da coleta seletiva. Portanto, o papel de cada um de nós neste processo é separar os resíduos sólidos da maneira mais adequada. Percebeu como você pode e deve colaborar para realizar a coleta seletiva? Agora, conheça mais algumas ações e possibilidades de realizar a coleta seletiva. Olha só, nós temos a coleta seletiva de porta a porta, então procure se informar sobre os dias em que o caminhão de lixo passa na sua rua, no seu bairro. Desta forma, você evita que o saco dos recicláveis, o saco de lixo, acabe se misturando com o de rejeitos, aquele que não tem possibilidade de ser reciclado. Existe também a possibilidade de pontos de entrega voluntária. E o nosso município de Governador Valadares dispõe de pontos de entrega voluntária distribuídos em locais específicos. Nesse sistema de coleta seletiva, você faz a separação em casa e leva o material até o lugar indicado. No município de Governador Valadares também existem as empresas e associações de catadores, onde é possível entrar em contato,
com estas associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis e combinar o recolhimento dos seus resíduos. Por fim, busque informações sobre os dias que o caminhão da coleta seletiva estiver no seu bairro e faça o descarte adequado dos resíduos sólidos. E não se esqueça de destinar corretamente o lixo eletrônico, buscando as empresas corretas, evitando a contaminação do solo e das águas, por exemplo. Pessoal, este é o nosso tema de hoje, com ações que podem e devem ser implementadas em nosso dia a dia. Então, faça a sua parte na coleta seletiva do nosso município. Não se esqueça também de acessar a plataforma smedgv.com/aluno, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela e se inscreva em nosso canal do YouTube, SMedGV. Acesse também as nossas redes sociais. Eu fico por aqui, um abraço e até mais!